Antes de mais nada, vamos falar o óbvio, tá? Sim, Toy Story 3 é perfeito. Sim, é uma conclusão digníssima para uma franquia ali, para uma trilogia que é excelente, conhecida pela marca de excelência que ela possui. Dito isso, já que ia haver um Toy Story 4, o negócio não era mais discutir se ele era necessário, era torcer para ser um bom filme. E olha, Toy Story 4 é um filmaço, pelo menos ao meu ver. Geralmente, quando a gente vai falar de Toy Story 4, a discussão, né, toda a conversa gira em torno dele ser ou não necessário, mas eu já falei isso aqui, a arte não precisa ser necessária, a arte só precisa existir. Toy Story 4 não precisava ser necessário, ele precisava ser um bom filme, ele precisava se justificar ao longo de sua história. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. E assim, era óbvio que ia ter Toy Story 4, porque o terceiro filme fez US$ 1 bilhão, sabe? Tipo assim, ai, mas é desnecessário, talvez não para um acionista. Por que vão fazendo Toy Story se o final do 3 foi perfeito? Porque dá dinheiro. E durante esse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre Toy Story 4 e a gente vai ver que não só ele se justifica pela existência dele no sentido artístico, mas também no sentido monetário, mas também justifica que a franquia continue aí. Não é à toa que a gente tá fazendo esse vídeo como um especial de Toy Story por causa do lançamento de Toy Story 5, que já chegou aos cinemas. Mas bora falar aí de Toy Story 4, que pela primeira vez eu não consigo trazer pra vocês uma grande fofoca aqui de bastidores, uma grande fofoca de produção, porque diferente dos 3 primeiros filmes, o desenvolvimento de Toy Story 4 foi completamente feito em casa, ou seja, ele foi um filme pensado, idealizado, produzido e lançado totalmente sob controle da Disney, né? A Pixar da Disney. O primeiro filme, se a gente for relembrar, ele foi um filme que foi uma parceria da Disney e da Pixar pontual. Depois a Disney comprou 5% da Pixar e fez um acordo para 5 filmes originais lançados pela Pixar, onde veio aí Toy Story 2, que deu até uma tretinha ali entre eles, né? Deu até um pega entre a Pixar e a Disney. Posteriormente, a Disney comprou a Pixar, mas não antes de começar o desenvolvimento de Toy Story 3, que começou ali como um filme à parte, né, num outro estúdio de animação fundado pela Disney, e depois da compra ele foi trazido de volta ali para Pixar e Disney, e aí ele foi redesenvolvido, né, do zero, já com controle da Disney, mas ele tinha começado dentro da Circle 7 Animation. Toy Story 4, ele foi anunciado em 2014 numa reunião de acionistas da Disney, né? Ele foi completamente ali lançado, pensado sob o domínio da Disney. E originalmente o filme seria dirigido pelo John Lasseter, o responsável por Toy Story 1 e Toy Story 2, né? Ele ia voltar para a direção de Toy Story 4, só que aí posteriormente a gente teve a notícia que o Josh Cooley, ele seria o co-diretor de Toy Story 4 e posteriormente o John Lasseter, ele se afastou da produção, inclusive antes de rolarem alguns escândalos relacionados a ele, que eu nem quero entrar tanto aqui, porque eu já vou mudar muito o assunto, vou mudar muito a pauta do vídeo. Talvez num outro vídeo eu traga o que aconteceu com o John Lasseter. Mas voltando à produção de Toy Story 4, o John Lasseter ele se afastou da direção e ele permaneceu apenas como produtor executivo, ou seja, ele ainda tem ali alguma voz dentro da produção de Toy Story 4. E foi o Lasseter também que deu ali um gostinho do que seria Toy Story 4 em 2015, né? Porque tava girando essa coisa de, poxa, mas o final de Toy Story 3 foi tão bom, o que mais eles podem fazer, o que mais eles têm pra contar? E aí o John Lasseter, em 2015, ele falou que Toy Story 4 seria uma história de amor, voltada pro Woody e pra Betty, que infelizmente teve sua ausência sentida ali em Toy Story 3, né? Ela não estava em Toy Story 3, o que é uma pena, mas ela voltaria para Toy Story 4 e o filme giraria em torno do relacionamento dela com o Woody. E é justamente aqui que eu começo a entrar realmente no que é Toy Story 4, no que é esse filme que, pra mim, ele funciona muito bem, porque ele nunca foi pensado apenas como um complemento à trilogia, né? Ele nunca foi pensado apenas como mais um filme, ele também não foi pensado como final da franquia, que já que esse final está em Toy Story 3. Mas se a gente pegar ali a trilogia, que eu gosto de trilogias, porque eu acho que eles funcionam muito bem para contar histórias com aquela estrutura de começo, meio e fim. A gente tem em Toy Story 4 não um fim, mas um epílogo, o que eu acho que é muito funcional pro desenvolvimento do Woody, que sempre foi o grande protagonista de Toy Story. Então os 3 primeiros filmes, eles focam bastante na relação dos brinquedos com os humanos, focam bastante ali no quarto do Andy, nos brinquedos, na turma de brinquedos, na amizade do Woody com o Buzz, mas Toy Story 4, pela primeira vez, seria um filme focado especificamente no desenvolvimento de um personagem, e esse personagem seria o Woody. Sim, o Woody se desenvolve bastante nos outros filmes, mas ainda é um filme que divide bastante o protagonismo dele com o Buzz. Tem muito lance, por exemplo, no 2, dos outros brinquedos ganharem mais palco, que eu acho maravilhoso. E no terceiro filme, além dos outros brinquedos, a gente tem também a chance da Jessie brilhar bastante. Então tem todas essas coisas que... uma tensão meio dividida, sabe? Enquanto o quarto filme, ele se volta pra essa história de amor entre o Woody e a Betty, e ele aproveita isso como pano de fundo para desenvolver o Woody ainda mais, como eu falei, em uma lógica de epílogo
pra essa franquia. Porque o desenvolvimento do Woody sempre passou pelo fato dele ser o brinquedo favorito, né? Ele era o brinquedo favorito do Andy, o que colocava ele como o líder dos brinquedos do Andy. Então ele tinha aquele posicionamento que, até mesmo, beleza, que no primeiro filme isso gira em torno dele ser substituído pelo Buzz, né? Desse medo da substituição, mas quando a gente assiste Toy Story 2 e 3, a gente percebe que não, o Woody nunca perdeu aquele lugar de favoritismo. Foi algo momentâneo, porque o Buzz tinha chego, porque o Andy gostou do Buzz, né? Era um brinquedo super descolado, mas o coração dele estava com o Woody, ao passo que o coração do Woody também estava com o Andy, e é justamente isso que a gente nota na primeira cena de Toy Story. Ele tem a chance de ir embora com a Beth, mas ele prefere ficar com o Andy, ele prefere cuidar do Andy, ver o Andy crescer, mesmo diante da possibilidade, né, que já era muito clara, de que o Andy um dia se livraria dos brinquedos, né? O Andy iria crescer. É algo que é um tema que é abordado em Toy Story 1, Toy Story 2 e Toy Story 3. E a jornada do Woody sempre é motivada por essa questão. Ele tem medo de ser substituído no primeiro, né? Ele tem o ciúme. No segundo filme, a gente tem até o lance com a Jessie. A Jessie viu a criança dela crescer. Então existia essa ameaça da mortalidade, a ameaça de ser deixado pra trás, que era o grande medo do Woody. E é por isso mesmo que quando ele conhece os outros brinquedos do seriado do Xerife Woody, ele fica nessa dúvida se ele deveria voltar pro Andy ou não. E aí no terceiro filme a gente tem a combinação de tudo isso que foi apenas sugerido nos dois primeiros filmes, né? Se no primeiro filme ele tinha o ciúme, no segundo a gente começou realmente a entrar nesse ponto dele ser deixado pra trás, dele ser ultrapassado. No terceiro filme, o Andy efetivamente cresce e deixa eles pra trás, né? Ainda que sem abandonar aquele sentimento que ele tinha pelos brinquedos, mas ele precisa passar os brinquedos pra frente. Mas o que acontece depois disso? E é justamente isso que é Toy Story 4. E é por isso que Toy Story 4 faz sentido como uma história de amor, porque é onde eles resgatam a Beth, que era um brinquedo perdido, né? A Beth, ela não está no terceiro filme porque ela é um brinquedo perdido. E quando ela reaparece, quando ela é reapresentada para Toy Story 4, ela surge com esse novo conceito, né, de ser um brinquedo perdido, da liberdade de ser um brinquedo perdido, e de como essa liberdade que a Beth, ela descobriu, ela conquistou, entra em conflito direto com o estilo de vida e o que o Woody tinha como propósito pra ele, né? Enquanto o Woody ele tem esse lance de precisar de uma criança, precisar ser o brinquedo de alguém, a Beth, ela conquistou uma liberdade, tem crianças todos os dias, e ela também consegue ajudar outros brinquedos que precisam de ajuda. E é muito legal porque você vê o desenvolvimento do Woody nesse ponto de que ele já tinha sido deixado de lado, né? Ele tinha esse medo com o Andy, mas é com a Bonnie que ele de fato é deixado de lado, né? A Bonnie não brinca mais com ele, mesmo antes do final do filme. Ele já é um brinquedo perdido, só que dentro do quarto da Bonnie, ele não tem mais propósito ali, e é justamente por isso que ele fica tão apegado ao Garfinho. Tem todo esse lance de ele precisar ajudar o Garfinho, porque ele precisa encontrar e manter um propósito pra si mesmo. E por falar nisso, eu gosto muito dessa história de amor, eu gosto muito da história da Beth voltar toda B10, ela tem um braço quebrado, ela ajuda os brinquedos, ela tipo, é super aventureira. Eu acho que a forma como eles fizeram essa releitura da Beth, que sempre foi aquela personagem nos primeiros filmes, que ela é fofinha, é a Lady, né? Aqui ela tem um traço de feminilidade diferenciado, assim, porque ela é aventureira, é uma outra forma de enxergar uma personagem feminina, que inclusive já tinha sido um pouco colocado na Jessie, né, porque a Jessie também ela é bem aventureira, ela é bem independente, e aí eu acho legal eles fazerem isso na Beth como quase uma releitura mesmo, que inclusive cabe muito bem quando você coloca ela ao lado do Woody, sabe? Funciona muito bem e eles têm uma química muito legal de personagens, assim, eu acho um casal maravilhoso, e eu acho muito legal justamente porque Toy Story 4 traz o desenvolvimento do Woody, que sempre foi meu personagem favorito ali da história, enquanto desenvolve esse romance com a Beth. Então por isso que eu sinto que esse filme não é necessariamente desnecessário, ele funciona, ele se justifica, porque ele tem um bom desenvolvimento. Então quando a gente olha pra uma trilogia de começo, meio e fim, sabe, que funcionou perfeitamente, que Toy Story 3 funciona perfeitamente com os dois filmes anteriores, sim, eu acho válido a gente curtir, gostar e se questionar se precisava realmente continuar isso. Mas quando tem um epílogo que é tão bem feito quanto aqui, sabe, eu acho que é sempre bem-vindo também, porque dá pra ver que é muito feito com carinho, dá pra ver que eles se dedicaram em fazer um filme, não fizeram só por fazer. E sim, obviamente é motivado por grana, mas já que estão fazendo, que façam bem feito. E Toy Story 4 é muitíssimo bem feito, desde o aspecto visual do filme, que aqui a gente tem um ápice gráfico, que ele é mais bonito que o 3 ainda, sabe? Que já era um filme muito bonito, mas, pô, a textura da Beth, assim, a porcelana da personagem, a textura de tecido do Woody, pô, é tudo muito bonito, é tudo realmente, assim, muito bem feito.
e fora realmente o apreço pela história que eles constroem aqui. E antes de continuar, eu queria pedir pra você que quer de paraquedas pra já se inscrever no meu canal se você não tiver inscrito. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no canal. Estamos no meio do especial de Toy Story, então se você estiver gostando, aproveita pra se inscrever que tem muito mais conteúdo assim por aqui. Se você quiser trocar mais ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do filme. Bora continuar o vídeo. E não é à toa que Toy Story 4, ele se conecta diretamente com a trilogia, sabe? Por mais que ele seja um epílogo, por mais que ele muita gente tente colocar ele como um filme à parte, ele realmente é um filme que se conecta com os temas, que ele amadurece esses temas, e ele faz sentido dentro da história que está sendo contada, né? Ele se conecta diretamente com o primeiro filme, quando a gente tem o Woody em contraste a um personagem que não é um brinquedo, não quer ser um brinquedo, rejeita ser um brinquedo, né? No primeiro filme, o Buzz Lightyear, ele não se vê como um brinquedo, ele acha que ele é o verdadeiro patrulheiro espacial, e isso bota a existência dos brinquedos ali, né? Muda a existência dos outros brinquedos, porque a presença do Buzz afeta a vida do Woody, afeta a vida dos brinquedos do quarto do Andy, assim como no quarto filme a gente tem o Garfinho, que ele também rejeita a ideia de ser um brinquedo, ele não quer ser um brinquedo, ele não quer ser um brinquedo da Bonnie, ele é lixo, né, ele fala isso, né, tipo, ele é só um lixo, então, e aí o Woody, novamente, a história dele se entrelaça diretamente com esse personagem, né, com um personagem que não se vê como brinquedo, justamente porque a importância dele mesmo é colocada em xeque, primeiro porque ele tem medo de ser substituído pelo Buzz, e no quarto filme, porque ele quer se fazer necessário, ele quer se fazer importante ao manter o Garfinho vivo. Ao mesmo tempo, é um filme que ele faz quase que uma rima narrativa, digamos assim, com a história da Jessie, né? A história da Jessie que a Emily cresce, né? Que era a dona dela, a Emily cresce, deixa ela pra trás, esquece da existência dela, até que efetivamente doa a Jessie. O Woody, ele foi esse brinquedo que o Andy cresceu, o Andy seguiu em frente, o Andy o doou, e agora ele não tem mais esse propósito, então ele fica nessa questão, tipo, assim como a Jessie se sentia abandonada, o Woody também se sente abandonado, só que aqui o desenvolvimento dele aponta para um outro lado. A Jessie, ela meio que não tinha conseguido encontrar um propósito, enquanto o Woody, ele não consegue deixar de procurar esse propósito, e aí justamente esse propósito meio que se encontra no Garfield, então o filme ele também vai se conectando com o 2, enquanto com o terceiro é onde a gente realmente encontra a maior conexão, a maior profundidade do filme, né, com o terceiro, entre o terceiro e o quarto filme, porque o terceiro filme traz a maior lição para a vida do Woody, que é uma lição para todo mundo que assiste, que é amar a deixar ir também, né? Então assim, ele não precisa deixar ir, deixar o Andy ir, não significa que ele deixe de amar o Andy, mas ele também percebe que ele não pode se apegar completamente a isso de, sabe, da existência dele de ser necessário, ser dependente disso, ele precisa aprender a deixar ir, mesmo que ele mantenha o amor que ele sente. E no quarto filme, ele novamente precisa passar por essa lição, só que se no terceiro ele precisa aprender a deixar o outro ir, no quarto filme ele precisa aprender a se deixar ir. E eu acho isso muito lindo, cara. Toda aquela questão final do filme, né? Todo aquele clímax do filme, a forma como ele percebe que ele, não é que ele não era bem-vindo mais, mas assim, que o propósito dele estava em outro lugar. No começo do filme, ele tinha a chance de abraçar esse outro lugar e ele não vai, mas no final do filme ele tem essa questão dele realmente se permitir ir, se permitir se afastar ali do grupo. E isso não significa que eles não sejam mais amigos, que eles não se amem mais, mas ele precisa realmente procurar o próprio propósito, e o propósito dele não pode mais depender de uma criança, porque a criança em questão, que é a Bonnie, não brinca com ele. E a síntese de tudo isso é o momento que ele retira a estrela de xerife e ele passa essa estrela pra Jessie, porque ele também tá deixando a importância que ele tinha ir embora, ele tá passando o legado dele pra Jessie, e ele está indo embora, ele está se retirando. Eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão maduro, e assim, se o terceiro filme ele já era um filme muito maduro, que ele é, que eu já falei disso aqui, o quarto filme ele consegue ser tão maduro quanto, ou até mais, pelo menos mais profundo em várias questões. Então, novamente, eu acho que Toy Story 4 ele vai se justificando, e ele vai realmente evoluindo, né, amadurecendo, aprofundando todos os temas da trilogia. Então ele cara, é um epílogo perfeito. Se toda a trilogia, se toda a história de Toy Story foi pelo olhar do Woody, você terminar ali com o quarto filme e você trazer isso meio que numa crise de identidade, uma crise de meia-idade, né? Porque é o lance dele não ter mais propósito, dele ficar pra trás, dele não saber mais quem ele é. Cara, assim, é magistral. Porque ele vai se redescobrindo e ele percebe que o valor dele não depende do outro, depende apenas dele mesmo, né? A importância dele, o propósito dele tem que estar com ele e não com o outro. Cara, isso é muito foda, isso é muito incrível. Só pra lembrar uma premissa básica, os brinquedos agora estão com a Bonnie, né? Eles foram
doados, os brinquedos do Andy foram doados pra Bonnie, que já tinham seus próprios brinquedos. Todos eles ali brincando com a Bonnie, exceto o Woody, que ficou meio que de lado, já que ela se apegou mais com a Jessie, então ela tem mais um carinho pela Jessie do que pelo Woody. Mas aí, quando a Bonnie começa a ir pra escolinha pela primeira vez, os brinquedos têm medo que elas não se adaptem, e ela encontra uma forma de se adaptar, criando um brinquedinho ali pra ela, que é o garfinho, né? Ela pega um garfo descartável, cola olhinhos ali, e faz um brinquedo que não entende que é um brinquedo, ele não entende ali, e justamente a existência dele não faz sentido. E aí que o Woody, para conseguir se manter relevante, ele tenta manter o garfinho seguro, porque o garfinho ele não quer existir, ele não quer viver. Só que aí justamente durante o fim de semana que a família da Bonnie está de férias, ela acaba perdendo o garfinho. E o Woody também, que sai em busca de recuperar o garfinho para ela. É aí que eles vão encontrar não apenas a Betty, que agora virou um brinquedo perdido, como também a Gabi Gabi, numa loja de antiguidades, que é a grande vilã do filme. E, inclusive, precisamos muito falar de Gabi Gabi, que eu acho que é um bom destaque do Toy Story 4, assim, eu acho que ela é uma boa antagonista, né? Eu nem coloco, falei que é vilã, mas eu nem acho que vale a colocar tanto como vilã, porque ela não é, cara, ela não é má, sabe? Eu acho que ela é diferente, por exemplo, do Lotso. O Lotso, ele é, cara, ele é cruel, assim, ele passa ali por uma rejeição e ele fica mal, ele é mal, sabe? A Gabi Gabi não. A Gabi Gabi ela tem uma questão dela ser rejeitada, dela não nem ser rejeitada, né? Ela tem um defeito de fábrica e aí por causa disso ela quer se consertar para finalmente poder ser amada. E eu acho que assim como o Lotso em Toy Story 3, a Gabi ela reflete muito a narrativa do Woody, né, no Toy Story 4. No Toy Story 3, o Woody ele se via com aquele medo de ser rejeitado, de ser abandonado, e o Lotso era justamente o reflexo disso, né? Ele era o brinquedo favorito de uma criança que ao ser rejeitado ele se tornou amargurado, ele ficou mal, realmente virou aquele personagem mais maligno. A Gabi Gabi, ela tem uma questão de ela nunca ter sido amada por uma criança, ela precisa ser amada, ela quer ser amada, assim como o Woody está desesperadamente atrás de ser amado, de ter alguma relevância para a criança, que no caso é a Bonnie. Então, se o Lotso ele refletiu o Woody no medo de ser rejeitado, na questão de ser substituído, a Gabi Gabi reflete o Woody na questão de viver sob o peso de nunca ter sido amado por uma criança, no caso de não estar sendo amado por uma criança. A Gabi Gabi também é uma das coisas que eu mais gosto de Toy Story 4, no sentido de que ela eleva uma questão que eu sempre senti em Toy Story, que foi um ar de terror, uma atmosfera meio de terror, sabe? Em todos os filmes existe essa atmosfera, mas a Gabi Gabi é responsável por pegar isso e jogar num nível bem acima. Todo o cenário da loja de antiguidades é muito sombrio. A Gabi Gabi em si, ela tem ali os personagens, né, que são os capangas dela, que são os bonecos de ventríloco, que por si só já são muito assustadores. E ela também tem uma narrativa que eu sinto que é uma narrativa bem pesada quando você para pra ver. Porque se você para pra ver, se os brinquedos estão vivos, as peças internas deles são os órgãos. O que faz com que Toy Story 4 seja, na prática, uma narrativa sobre tráfico de órgãos. Porque o que ela quer é a caixa de voz do Woody, né? Tem todo o lance, até o momento, sabe? Tem uns momentos ali que são bem sombrios quando a gente para pra olhar. Cara, é um filme que eu sinto que Toy Story sempre flertou com essa veia de terror, mas Toy Story 4 abraçou isso muito bem. Porque o primeiro filme tem o lance do quarto do Sid, né? Que até os brinquedos meio... Os brinquedos que, no primeiro momento, o Woody tem medo desses brinquedos. No segundo filme, é uma questão, tipo, pô, se você pegar o segundo filme, eles falam isso, né? O Woody foi sequestrado. Ele não foi roubado, ele foi sequestrado. E no terceiro filme, a gente tem a construção da Sunnyside, que é uma construção completamente claustrofóbica. Todo aquele cenário, toda a lógica do plano de fuga já evidencia quão denso, quão pesado é aquele cenário, né? É um cenário que é bem assustador, como eu falei, é bem claustrofóbico. Já no quarto filme, a gente tem um filme que ele realmente puxa uma veia de terror ali. Cara, não, é sério, os ventrílocos, os brinquedos de ventríloco ali são assustadores de verdade. A própria Gabi Gabi, ela também não é das personagens mais carismáticas, apesar de tudo, ela dá um medinho, assim. Mas realmente é uma narrativa que, quando você para pra ver, cara, é super pesado o que ela quer fazer. Ela quer pegar um brinquedo e tirar algo interno dele pra implantar nela, assim. Pô, é super assustador. É tipo de coisa que, assim, de dar boa noite Cinderela é a pessoa acordar sem um rim, sabe? Mas se por um lado eu gosto bastante do desenvolvimento do Woody, da Betty e da Gabi Gabi, eu odeio o que o Toy Story 4 faz com os coadjuvantes. Sim, eu falei que eu acho incrível o Toy Story 4 ser focado no Woody, trazer o desenvolvimento do Woody como um epílogo pra trilogia. Sim, eu mantenho isso que eu falei.
mas o fato é que muito do charme de Toy Story são os outros personagens também, né? Então a gente tem o Rex, o Porquinho, o Sr. Cabeça de Batata e o Slink. E os 4 personagens que tinham ganhado muito foco em Toy Story 2, e isso faz com que Toy Story 2 seja excelente, eles desaparecem aqui. E isso é muito triste, porque não é só que eles têm menos tempo, eles realmente desaparecem, sabe? Tipo assim, deve ter o quê? 3, 4 falas. E o foda é que até mesmo a Jessie e o Buzz, que são mais protagonistas do que eles, também somem um pouco, sabe? A Jessie, ela fica ali num segundo plano por boa parte do filme, o que é bem triste, enquanto o Buzz, ele, por mais que tenha mais relevância, eu não gosto do arco do Buzz aqui, sabe? Eu acho um arco meio bocó, assim, tipo, o Buzz, ele... O Buzz, ele tem um lance da crise de identidade dele no primeiro filme, né? Que ele não sabe que ele é um brinquedo. No terceiro, eles fazem a lavagem cerebral e novamente ele não sabe que ele é um brinquedo, só que agora em espanhol. O segundo filme é o único filme onde a gente tem o Buzz realmente que é o Buzz, só que a gente tem outro Buzz que não sabe que é um brinquedo. Então, assim, a piada é sempre repetida, parece que levada pra outro nível, mas é sempre a mesma piada. No quarto filme, ele fica com o lance da... aquele lance da voz interior, ele aperta o botão e vai ouvindo e... Eu não sei, eu não gosto do arco do Buzz aqui, eu acho que perde muito. Eu acho que Toy Story 4 ganha muito ao se manter no desenvolvimento do Woody, mas perde muito ao escantear os outros personagens, sabe? Eu acho que poderia ter mais foco no Woody sem tirar os outros personagens, assim, pro lixo, sabe? Isso me deixa bem triste. Toda vez que eu assisto Toy Story 4, eu sinto essa ausência. E eu sempre fico me perguntando por quê? Por que eles escantearam os personagens que a gente gosta, que a gente ama, que a gente aprendeu a amar em outros 3 filmes? Por causa de um garfinho que, sinceramente, eu não acho legal. Tipo, eu não gosto do Garfinho, eu acho o arco do Garfinho meio besta. E, sinceramente, é uma das coisas que... eu já falei que eu não sou muito fã da Bonnie, né? Eu fico, cara, você escanteou um Woody, e você tem um Buzz Lightyear, e você vai brincar com o Garfinho descartável, sabe? Tipo, que ódio. Dito isso, tem uma curiosidade aqui pra ser dita. O Don Rickles, que é o ator que foi a voz original do Sr. Cabeça de Batata, infelizmente já tinha falecido na época da produção de Toy Story 4. E a família dele queria, né, entrou em contato com a Disney pra ver se não tinha algum jeito de manter um pouco do legado dele vivo, né, e tipo, manter ele no filme. Isso foi antes de IA, ainda bem. Então, o que eles fizeram, né, o pessoal da Disney? Procurou os arquivos de Toy Story, né, varreram ali os anos de arquivos que eles tinham dos outros filmes, e através disso foram encontrando arquivos do ator dublando, né, gravações do ator, que eles conseguiram trazer para Toy Story 4. Então eles fizeram aí uma atuação póstuma, só que sem inteligência artificial, nada disso, o que manteve o Don Rickles no Toy Story 4 ali como o Sr. Cabeça de Batata. Que pelo menos neste caso justifica o Sr. Cabeça de Batata ter menos tempo de tela, né? Não justifica o Rex, o Slink e o Porquinho também não terem tanto tempo, mas pelo menos com o Sr. Cabeça de Batata eu entendo, e eu acho bem bonita a homenagem que eles fizeram, pra falar a verdade. Enfim, são essas questões que eu tenho com Toy Story 4, eu acho que é um filme muito bom, acho que é um filme, assim, ótimo filme. Ele é um filme que ainda traz uma marca de excelência muito forte, ele realmente é inferior aos demais, mas isso não significa que seja ruim, pelo contrário, ele é um filme muito bom, isso só mostra como o nível da franquia Toy Story é muito alto, e aqui, pra Toy Story 4, nota 8. Se no geral a gente vê que as pessoas sempre se apegam muito com essa ideia do filme ser necessário ou desnecessário, ao menos ele foi merecidamente aclamado pela crítica. No Rotten Tomatoes ele tem 97% de aprovação por parte da crítica e 94% de aprovação por parte do público, o que pra mim mostra que independente dele ser necessário ou não, ele é um filme muito querido. Assim como o Toy Story 3, ele custou cerca de 200 milhões de dólares e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares. O que na minha cabeça já deixava claro que haveria sim um Toy Story 5 em algum momento, né? Porque, pô, Toy Story 3 fez uma bilheteria muito alta, Toy Story 4 chegou a superar essa bilheteria por um pouquinho, assim, por uma margem baixa, mas ainda superou a arrecadação do terceiro filme. E quando a gente fala de boa recepção, a gente não pode deixar o Oscar de lado. E Toy Story 4 repetiu o feito de Toy Story 3, arrebatando o Oscar de melhor animação, o que eu acho muito merecido. Apesar de que eu gosto muito de Como Treinar o Seu Dragão 3, que concorreu diretamente contra Toy Story 4. O filme também foi indicado para o Oscar de melhor canção original, com a música I Can Let You Throw Yourself Away, que foi indicada ali, mas perdeu para I'm Gonna Love Me Again, do filme Rocketman, que também é um filmaço e tal. Então, assim, acho um páreo duro, sabe? Mas pelo menos foi indicado. Eu acho que já tá claro, mas vale repetir que particularmente eu acho Toy Story 4 um filmaço. Eu realmente gosto muito. Toda vez que eu revejo, eu gosto mais de algumas coisas, assim. Eu sinto muita falta dos outros personagens, de fato. Mas eu acho um filme lindíssimo. Realmente acho um filme
muito bonito visualmente, também narrativamente muito bonito. Eu acho que ele fecha o arco do Woody maravilhosamente, embora, sim, o filme inteiro, né, o arco dos personagens e do Andy e tudo, já estivesse fechado, o Woody, ele, não é que ele merecia esse epílogo, mas já que ele veio, foi muito bem-vindo e foi muito bem construído, sabe? Então, pra mim, eu acho Toy Story 4 uma parte essencial da franquia. Eu não consigo pensar nele como um filme à parte, não consigo pensar nele como um filme separado. Então te convido para deixar um comentário sobre Toy Story 4, o que é que você acha do filme, você concorda comigo, você discorda de mim. E a gente se vê nesse especial novamente para falar de Toy Story 5, que tem bastante coisa pra gente falar. Então é isso, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.